Bem-vindos ao Conexões CEL. O objetivo desse podcast é a gente introduzir e simplificar assuntos relevantes da infraestrutura do país. Sou o Rui Santana, desenvolvedor de negócios da área de saneamento aqui da CEL Engenharia. Hoje eu estou tendo o prazer aqui de iniciar esse podcast de saneamento, tendo a presença do Renato Espírito Santo, uma pessoa muito querida do ponto de vista pessoal, mas com uma experiência muito grande em saneamento. Influiu demais no Rio de Janeiro no saneamento nos últimos 40 anos, né, Renato? Talvez seja um tempo já de experiência aí no seu trabalho. Pouquinho. E, assim, ex-presidente da companhia, um cara de carreira da companhia ainda privada, hoje presidente da ABS, ainda colaborando no saneamento, né, Renato? Depois que entra no sangue, a gente não consegue sair disso. Ele é a gente aqui. Queria que você falasse um pouco de você, Renato, para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que... Eu fiquei até contente, você falou 40 anos, né? 44 eu tive dentro da empresa. Poxa. E mais um ano e meio depois que eu voltei 2 vezes, né? Então, mas agora chega de empresa, não quero mais saber de empresa não, tá difícil. Mas a gente tem todo um trabalho realmente feito ao longo do tempo, né? São experiências que a gente vai adquirindo, que vai desenvolvendo, e foi muito bom. Eu acho que a gente tem uma visão muito boa daquilo que acontece, pelos cargos que a gente ocupou, né? Eu cheguei a ser secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, presidente da SEDAI, membro do Conselho de Administração, chefe do programa de despoluição da Baía de Guanabara 2 vezes. Então, tem todo um trabalho aí, né? Trabalhei em alguns municípios também, desenvolvendo outros projetos, sempre ligados à área de saneamento. Então, a gente tem uma visão e a gente viu, ao longo dessa trajetória, muita coisa acontecer com aqueles sistemas e aquelas estruturas que existiam dentro do governo, dos governos, né, que a gente passou, e você vai sentindo que cada governo é uma situação um pouco diferente, até chegar onde nós estamos hoje, com o governo ainda, o governo que eu digo, o governo estadual, ainda interferindo no processo, mas com as empresas privadas hoje atuando diretamente nos sistemas de abastecimento e esgotamento. Então é toda uma mudança que a gente vê nesse processo. Para mim, que acompanhei tudo isso ao longo dessas 4 décadas aí, me deu uma visão eu acho, bem ampla disso tudo. É lógico que a gente tem algumas situações que a gente não vive, né? A gente só sente o que está acontecendo, mas dá para ter uma visão boa. E a gente está aí para conversar, o que você precisar, vamos ver se a gente consegue atender. Renato, depois desse currículo exposto aqui, a gente quer explorar um pouco essa sua experiência. Sobre o cenário do saneamento, o que você enxerga de progresso que aconteceu desde o início da sua carreira, quando você estava lá no primeiro ano de SEDAI? O que você acha que evoluiu até esse momento? Vamos historiar de alguma maneira isso de uma forma bem rápida, né? Mas eu, quando comecei a trabalhar em saneamento, eu comecei antes da fusão. Ainda existia o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. Ainda existiam 3 empresas trabalhando, fazendo saneamento nos 2 estados. Então, essa foi uma situação que a gente viveu. Depois disso, veio a fusão e aí juntou tudo, virou uma empresa só. Ao longo de 2 anos, mais ou menos, elas se fundiram e virou uma empresa só. Que é hoje a SEDAG, né? Era SEDAG? Era a ESAG, que fazia esgoto na Guanabara, era a SEDAG, que fazia água na Guanabara, e era a SANERJ, que fazia saneamento no estado do Rio de Janeiro. Entenda-se o saneamento aí como água e esgoto. Sim. Era uma empresa só. Depois disso, a gente veio acompanhando a SEDAI dentro dela, né? Vivendo toda essa mudança de climas, porque era uma empresa do governo, ainda é hoje. O governo é o maior acionista. Então, você tem interferências e interferências, porque trabalhar com uma empresa dentro do governo, embora seja uma empresa, é uma SA, embora seja, ela trabalha como se fosse uma autarquia, sempre envolvida diretamente pela interferência política partidária. Que gera uma certa burocracia. Que gerou
muita coisa, eu digo boas e ruins, mas gerou muito problema. Porque você não consegue dar um desenvolvimento e você tem muitos projetos... Celeridade nos processos? Exatamente. Você tem muitos projetos que passam de um governo para outro. E aí o governador que entra não gosta daquilo, deu uma repercussão ruim para ele acha que não era bom, e vai e muda. E isso veio assim ao longo dos anos. Algumas vezes a SEDAI teve mais autonomia e outras vezes, logo depois, de repente, pum, caía tudo. Até se falar na concessão, né? Chegar onde nós estamos aí. E o objetivo sempre foi somente o saneamento, era a despoluição do rio, aumentar a demanda de água para todo mundo, Sim. a oferta de água para todo mundo e também a despoluição da Baía de Guanabara, né? Lagoa Todos esses projetos, você tem projetos realmente muito importantes. A despoluição é um deles, você tem as ampliações das estações de tratamento, Guandu e Laranjal, que pega a região leste, né? Então, Niterói, São Gonçalo, toda aquela região ali. Então, você tem muitos projetos que aconteceram, projetos importantes. Mas o que eu coloco é o seguinte, talvez alguns desses projetos devessem levar 2 anos. Levou 4, 5. Entendeu? Então, esse é um problema que eu vivi e senti e brigava muito da forma que eu podia brigar. E a gente, alguns até a gente teve sucesso, mas a grande maioria depende exclusivamente da definição do governador, de recursos. Sim. Então, essas coisas vieram atrasando o saneamento. Eu acho que realmente foi um entrave para o desenvolvimento do saneamento no Estado. Mas grandes projetos foram feitos, não tenha dúvida disso. Você mesmo falou, a despoluição da Baía de Guanabara, as ampliações de estações que eu falei, muita coisa aconteceu dentro do programa. O programa de despoluição ele tinha componentes de drenagem, tinha componentes... Lixo, resíduo sólido. Tinha algumas outras variáveis nisso aí, né? E a gente tocou todos eles, mas mesmo assim era muito difícil, porque era um dinheiro carimbado que vinha do exterior, né? Era o JBIC, né? JBIC japonês, e tinha o BID. Os dois tinham recurso. Na verdade, a divisão daquilo era JBIC 33, BID 33 e o governo do Estado 33 também. 33,33 para dar os 100. O que acontece é que o BID botava o dinheiro, o JBIC botava o dinheiro e o governo tomava o dinheiro. Fatura para pagar e ele segurava o dinheiro. Ele não botava parte dele, ainda segurava. Isso eu vivi em mais de um governo. Não foi um só, não. Os governantes, por não ter... Você imagina, de repente entra um monte de dinheiro, você não tem capital dentro, não tem fluxo de caixa. Aí entra um monte de dinheiro que é internado, o governador vai e segura. Não interessa estar carimbado, dinheiro é dinheiro. Está carimbado é o código lá no orçamento, mas dinheiro é dinheiro. Então, pega o dinheiro daqui e bota ali, pega o dinheiro daqui. E isso gerou muitos problemas, muitos. Mas hoje você evoluiu, saiu disso. Eu acho que é uma evolução quando você tem as concessões e, de repente, você tem 4, 5 empresas trabalhando, embora fossem 4 blocos, né? Mas você tem empresas trabalhando só com esgoto. É verdade. Como a Zona Oeste Mais. Verdade. Você tem empresa trabalhando com água e esgoto. Você tem trabalhando só com água. Então você tem diferentes modelos acontecendo. E concessões até com perfis diferentes, contratados com há 20 anos atrás, outros há 10. Sim, exatamente. Então você tem ainda a SEDAI atuando na produção de água. No esgoto, zero. Mas a produção de água, o Guandu, Laranjal, as grandes estações, isso ficou com a SEDAI. A SEDAI continua. Eu acho que isso é muito bom, essa mescla, porque isso dá uma segurança para o sistema. Sim. Mas tem evoluções e evoluções. No momento, a SEDAI está como sendo alvo de um processo de IPO. Ainda estão discutindo o que vão fazer, mas vão fazer, não tenho dúvida que vão fazer. Então, daqui a pouco a SEDAI também sai da mão do governo. Entendi. Mas aí tem que se ter, a meu ver, tem que se ter muito cuidado. Mas mais ou menos eu acho que é essa a visão. Até para garantir a segurança hídrica, de abastecimento e atingir as metas do marco de saneamento para 2033, que é um grande desafio, né? Pois é. Um grande desafio. Um grande desafio, e não se iluda não.
se fosse só o Estado, mas não chegaria mesmo. Com as concessões, eu não tenho dúvida que as empresas privadas têm muito mais dinâmica nesse processo, são muito mais rápidas, Sim. não são alvos de defensoria pública, Ministério Público, estão fora dessa burocracia cobertura, vamos assim dizer, né? Desses entraves que acontecem em função dessas incursões do Ministério, Defensoria. O pessoal acha que todo mundo tem saneamento. Aí Deus nos acuda. Então, a importância, para mim, nesse papel é a da Genersa, né? Eu acho que é o grande regulador do processo. Eu acho que a ABS tem um papel muito importante porque ela acaba criando um caminho para que isso seja trilhado, até pela experiência de grande parte de todos os componentes da ABS no Brasil inteiro, né? As concessões estão espalhadas pelo país, a gente está focado um pouco no Rio, mas obviamente isso impacta em todas elas. Renato, nesse bloco a ideia da gente é a gente abordar a atuação da ABS, destacar o papel da ABS nesse momento do saneamento e também de que forma que as construtoras poderiam colaborar com esse processo. Então, assim, queria que você ficasse muito à vontade para falar o que a ABS tem feito nesse período seu de gestão em relação à contribuição para o saneamento do Rio, enfim, decolar. Primeiro, vamos deixar claro o que é a ABS, né? A ABS é uma organização não governamental que tem arrecadação própria e que trabalha basicamente na instrução e desenvolvimento do saneamento como um todo. Tem uma relação com o governo, porque hoje você tem uma série de ações que emanam no saneamento, que emanam do governo, mas são relações saudáveis, relações de discussão. É uma entidade nacional, com presença em todos os estados desse país, com sessões mais pujantes, sessões que têm algumas dificuldades, mas sempre atuando no desenvolvimento do profissional, procurando eventos que possam, de alguma maneira, levantar um pouco mais o saneamento. Se você olhar para o Rio de Janeiro, nós perdemos muito do saneamento ao longo dessas décadas, porque o Rio de Janeiro sempre foi marco de saneamento nacional. Nós tivemos aqui profissionais que rodavam o país inteiro. Isso é coisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás. E o saneamento caiu. No Rio caiu vertiginosamente, enquanto os outros subiram. São Paulo é uma força. Minas subiu, Paraná subiu. Verdade. E aí você tem aí uma série de estados que estão atuando bem. Mas o Rio de Janeiro, ele passou a ter uma queda nesse nível. Na relevância exatamente. Por falta de investimento. Exatamente. Então, o nosso trabalho nessa última década, ele passou mais, porque eu já estou na ABS há muito tempo, né? Mas a nível de direção e trabalhando junto. Somos associados há muito tempo, né? Pois é, somos exatamente. Até do ponto de vista pessoal. Exatamente. Eu já participei da direção algumas vezes, de conselho, então a gente vem acompanhando, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, eu venho acompanhando, estando lá dentro e acompanhando. E a gente sente, a ABS foi, vamos criar um marco, não vamos muito longe não, vamos ali na pandemia. Na pandemia, uma das atividades mais fortes que a ABS tinha era de cursos. Fazia cursos presenciais, Sim. Muitos deles patrocinados até pelas empresas. Verdade. Você fazia cursos a pedido das empresas. Estou precisando de um curso para operador de saneamento, operador de elevatória, técnico, e você preparava, porque nós temos lá um know-how maravilhoso. A experiência daquele povo que está lá hoje, agora, são profissionais mais antigos. Então a gente está trabalhando muito numa renovação, que eu vou até te contar daqui a pouco. Mas, voltando para a ABS principalmente, na pandemia, a gente teve uma modificação, uma mudança, porque antes era presencial, com a pandemia você não podia fazer. E aí a gente começou a trabalhar no sentido de fazer online. E os cursos explodiram. E aí a gente trabalhou e teve que mudar toda a metodologia para poder fazer os cursos online. E adaptar o híbrido é difícil. Sim, e foi uma loucura. Passou a pandemia, aí a coisa começou a ficar um pouco diferente. Hoje há uma dúvida muito grande se é melhor fazer online, se é melhor fazer presencial. É verdade. Porque tem entidades que pedem, quando é feito para eles, né? Porque a gente faz
para as entidades, a pedido deles, ou a gente faz o curso normalmente e oferece dentro da nossa mídia. E com isso você traz gente do país inteiro para fazer esses cursos. O Rio de Janeiro oferece um curso, a gente bota lá a nível nacional, divulga no país inteiro e vem gente de outros estados para fazer. Então a gente trabalha muito em cima disso. E hoje está uma coisa assim, meio ainda... Tem entidade que pede para fazer presencial, tem outros que pedem para fazer online, o negócio é meio... Vir no Rio de Janeiro é um passeio, né? Todo mundo quer vir, né? Também tem isso, né? Também tem isso. E a gente procura recuperar essa imagem, e hoje a gente pode dizer que o estado do Rio de Janeiro, e eu posso dizer com orgulho, tem, porque eu participei dos últimos 3 eventos, né? O Rio de Janeiro tem hoje os maiores eventos de saneamento do país. Você pode dizer o seguinte, o Congresso. O Congresso é uma outra história. O Congresso Nacional, que vai acontecer agora em maio, em Brasília, né? 25 a 28, se não me engano, isso. É um congresso que realmente bomba, muita gente. E é itinerante, né? Ele tradicionalmente é itinerante. Vai rodando, pela última foi em Minas, se não me engano, ele vai rodando o país inteiro, mas você tem um evento nacional. Né? É feito de uma forma ampla e não procura alocar sucesso para A, B ou C, estado nenhum, é da entidade nacional. Então, tirando o Congresso, tirando o Cilo Beza, que vem apoio, algumas coisas aí, se você procurar os eventos regionais, o Rio de Janeiro, hoje, é o estado que tem os maiores e melhores eventos de saneamento no país. Eu vou destacar até... No ano passado, a gente já estava, como a gente começou a fomentar a nossa unidade de negócio de saneamento, a gente participou do terceiro Saneia Rio. E realmente me impressionou pelo tamanho e pela dimensão da ocupação. A participação seja da SEDAI, seja das 3 concessionárias que estavam representadas, de maneira muito forte e firme, demonstrando a relevância do evento. Porque todos os principais representantes estavam lá, do saneamento no Rio de Janeiro. Até parabenizando até o trabalho de vocês na organização. Não, eu tenho que agradecer a vocês pela presença, pelo suporte que vocês deram ao evento, que emprestaram com a presença de vocês. É muito importante para nós ter isso. E nós vamos agora para o quarto. Você mais ou menos já disse aí que sobre o evento, da participação de vocês. Então, é muito legal a gente sentir isso. A gente sente esse retorno por onde a gente passa. Desse pós-evento, o evento foi em dezembro, foi uma loucura, né? Só para a gente bater um papinho diferente aí. Foi uma loucura fazer aquele evento em dezembro, porque a gente queria fazer em novembro. Dezembro é um mês triste. Não tem sala para nada, não tem nada disponível. Triste que eu digo é para você conseguir fazer a coisa acontecer. Então, a gente não queria fazer em dezembro, a previsão era novembro. Vamos fazer em novembro, no meio de novembro. Aí pintou uma parada do Guandu. As empresas ficaram loucas. Que foi adiada. Foi adiada. Aí a gente teve que adiar o nosso evento e a parada foi adiada, aí não podia voltar lá para trás, teve que ir para frente. Né? Então, foi um negócio complicado. E naquele dia do evento do Saneia Rio, que foi ali na Lagoa, nós tivemos 400 pessoas presenciais, 390 e não sei o quê. Eu falo 400 para falar redondo, mas foram 390 e poucos presenciais e 2.000 inserções online. Isso para o evento que durou o dia inteiro. Para um evento técnico, né? Exatamente. É difícil. Num dia de uma chuva imensa no Rio de Janeiro, uma loucura. O secretário nacional de saneamento, o Leonardo Pisciani, que vinha para fazer a abertura junto com a gente, ficou rodando lá em cima, não podia descer, teve que descer 1h30 depois e chegou quase no final da parte da manhã, mas chegou. Então, o secretário da Casa Civil chegou atrasado, o evento demorou. Uma loucura. Mas, graças a Deus, a gente ultrapassou aquela manhã de tormenta e tivemos lá 400 pessoas, que era a duração que a gente esperava, era mais ou menos isso mesmo. Então, foi o terceiro evento, né? A gente teve o primeiro, que foi captação de tempo seco, o tema principal. Polêmico e A gente está fazendo todo ano, então isso foi 3 anos atrás. E essa era uma solução de muita discussão na época, né? E foi muito legal. Continua também. Apesar de estar sendo implementado. Exatamente. Aí depois do tempo seco a gente teve o segundo, que falou de comunidades, de saneamento nas comunidades, foi específico, também foi muito legal, que foi lá no IAT.
E tivemos o terceiro agora, foi esse que aconteceu, falando sobre as concessões. Sim. Então, 3 anos de concessão. 3 anos de concessão. Perspectivas e tal, uma visão geral, né? E foi muito legal, porque a gente falou da parte técnica, a gente falou da parte operacional, a gente falou de tarifas, as mesas estavam muito bem compostas, e a gente conseguiu realmente pessoas de gabarito, né, que trabalharam em cima disso, com muita experiência internacional, inclusive, pessoal da Fundação Getúlio Vargas, pessoal das comunidades. Então, é muito legal porque a gente procura sempre isso, a gente procura sempre diversas visões, diversas experiências. Sim. Então, com isso, você traz para o público em geral um resultado muito bom. Esse evento do Sanear Rio, que vai acontecer esse ano, se Deus quiser, nós estamos discutindo o tema agora, é um evento que marcou, já está com a definição, principalmente junto aos patrocinadores, da sua necessidade. Os patrocinadores querem ter o evento. Então, para nós, isso é muito bom. Até porque é um momento de discussão até de assuntos que sejam relevantes no momento. Eu não sei se tem uma reunião, já tem uma visão prévia do que será o assunto principal do próximo evento. Nós estamos discutindo. Ainda está em discussão. Um deles, por exemplo, só para te adiantar, é a segurança hídrica. Sim, né? Sim. Nós vamos ter a COP30 aí, que vai acontecer em Belém, e essa discussão vai bater muito lá. Então, e para a gente é uma situação importante. Você precisa ter segurança nesses sistemas todos. Então, é uma coisa que ainda estamos discutindo. Quer dizer, na verdade, nem começou, a gente começou a conversar. Esses patrocinadores, entre eles tem as concessionárias, né, que participam do processo, e traz todo um intercâmbio com o pessoal, SEDAI também. Então, você tem todo um intercâmbio que mostra para a gente a importância das concessionárias nesse processo. Porque a gente tem as concessionárias, como a gente comentou um pouco antes, elas não estão presas a determinados laços, determinados vínculos que a SEDAI tem, como empresa do governo. Né? Elas têm velocidade, elas conseguem equacionar rapidamente as suas soluções e o objetivo, as licitações, os processos, né, de contratação, sim. Muito mais rápidos do que a SEDAI. Eu, quando saí da SEDAI a última vez, que eu voltei para lá por causa daquela bandida, daquela Geosmina, né? Verdade. Me chamaram, pegaram assim, Geosmina vai ser contigo, resolve esse problema aí. Isso não se resolve assim. É uma coisa, né, que transcende tudo isso. Momento muito sensível nosso. Né? Mas a gente passou a Geosmina, a gente passou logo depois uma enchente braba que teve aí, passamos a pandemia. Eu estava falando dela recente até aqui, uma conversa interna. Aqui. Pois é. Chuva que tinha caído. Passamos a pandemia e quando a gente pensou que a coisa ia respirar, deu aquela bronca aí de governo, não foi brincadeira, prende todo mundo, cai todo mundo, a confusão danada. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é que as concessionárias têm uma possibilidade muito grande de fazer as empresas privadas. Só concessionária não, porque as concessionárias contratam, as empresas são parceiras e tem todo esse processo que acontece. Mas a iniciativa privada nesse processo é muito importante, porque 2033, como você falou, está aí. E essas metas são difíceis. E aí eu volto para o problema que a gente passou, porque eu saí de lá com a licitação do Guandu toda pronta. Toda pronta. Cheguei a contratar a terraplanagem. Ela tem licitação agora. Pois, não, a licitação, a estação. A estação, Sim. A estação. O que aconteceu? Quem entrou achou que devia revisar o processo. E o novo governador disse, vamos revisar. E aí perdeu tempo, e aí fizeram mais ou menos a mesma coisa que estava definida. E isso aconteceu mais de uma vez. Eu até te digo, esse ano que a gente passou com problemas de chuva, talvez tenha sido uma das soluções para você ter mais oferta de água nesse verão que foi difícil. Pois é. Falta d'água. Então eu vejo... Essa burocracia acabou atrapalhando uma melhoria que com certeza no privado talvez não acontecesse. Né? A velocidade é outra, a condição de fazer as coisas acontecerem concretamente é outra. Eu não entro no mérito se a concessionária é boa em todos os seus espaços de ação. Sim. Né? Do negócio. Para isso, eu não tenho dúvida que a concessionária é melhor. Agora, existem outras coisas que são discutíveis e a gente não está criticando também. Mas existem.
Agora, eu acho que para você atingir as metas, o procedimento via concessionária é muito mais, via iniciativa privada, é muito mais rápido. Se de alguma forma você acha que as construtoras podem colaborar nesse processo também? Acho que, de que forma que você entende? Eu estou destacando isso porque as modalidades de contratação elas estão muito dinâmicas, né? O processo hoje acaba sendo muito econômico dentro de todo o processo. Então, destaca hoje a gente está com uma capacidade e já atuando no CAPEX de investimento das concessionárias. Então, hoje a gente entendeu que a visão ela acaba sendo financeira. Então, nós temos a capacidade de entrar junto com as concessionárias para fazer o investimento e, ao longo do tempo, diluir esse investimento em parceria com as concessionárias, entendeu? Então, assim, é uma maneira moderna de você atuar e uma visão que eu não teria condições de fazer uma oferta dessa para o público de maneira nenhuma. Na verdade, a gente estava engessado pelas contratações pela 866, outros tipos de procedimentos que você não teria como entrar. E eu não sei de que forma que você entende que as construtoras podem colaborar ainda mais. Não sei se esse caminho você entende que seja relevante, interessante. Porque a gente hoje, até a operação efetiva dos sistemas, depois de implantada uma estação, seja de água, seja de esgoto, ou do próprio sistema em si, modalidade de contratação do comercial, enfim... porque o modelo ele é muito diferente para cada tipo de cidade, porque cada cidade tem suas peculiaridades da operação. Pode comparar o tamanho da região metropolitana do Rio de Janeiro com o interior do estado do Rio de Janeiro, né? Como o norte e nordeste desse país, como a região sul do nosso país, são problemas econômicos e de evolução, e de crescimento, e de urbanização completamente distintos, né? Enfim, para comparar mais, eu não sei se você tem uma visão das construtoras poderiam colaborar mais. Eu não tenho dúvida disso. Tudo que cresce muito fica difícil de você fazer as coisas se ajustarem e se desenvolverem. Nada melhor do que você ter parceiros. E o que eu vejo aí são as parcerias das construtoras com as concessionárias. Porque é aquilo que você estava falando. Existem situações e situações. O sistema do Rio de Janeiro, o processo de concessão, a solução que foi adotada aqui foi uma solução que não existia no país. Onde você manteve a SEDAI com controle da produção de água e as concessionárias entraram aqui pegando os pedaços, as áreas. Né? Então, você tem toda uma situação de diferentes soluções. Tem. Eu acho que as empresas privadas, as construtoras principalmente, podem e devem entrar na medida em que haja esse entendimento. E as futuras concessões podem passar por elas. Pode. Porque uma empresa de porte, vamos lá, Águas do Brasil, de repente não tem interesse em entrar numa cidade tipo a Peribé. Verdade. Lá no Noroeste. Verdade. Né? E aí uma construtora menor pode ter interesse. Sim. Então, esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo. Sim, né? claro. Então você tem soluções e soluções. Estados menores, de repente, pode não ser interessante. A gente está sabendo de um processo agora em Rondônia, que está para acontecer, e eu não sei se as empresas grandes vão para lá. Verdade. Porque elas não estão muito ligadas. Estão um pouquinho afastadas. Estão em outros estados aqui por perto. Você tem o Pará hoje saindo, você tem Sergipe então acabou tem de sair. Toda uma situação aí. Eu acho que a parceria das construtoras com as concessionárias é muito importante nesse processo. Eu acho que quanto mais entidades participarem disso, ótimo. A ABS procura participar, exatamente com isso, criando os sistemas onde haja o entrelaçamento social, o entrelaçamento técnico, o desenvolvimento, com eventos como Saneia Rio. Agora nós estamos trabalhando, e eu dei uma palazinha, o JPS. O JPS é o que nós chamamos de jovens profissionais de saneamento. São profissionais até 35 anos de idade, formados ou não em qualquer área, que queira ou que trabalhe nas empresas ligadas ao setor de saneamento. Entendi. Então pode ser um auxiliar administrativo que trabalha aqui e que gosta de saneamento, ele pode ir para lá, ele não paga. Fomenta a área de alguma forma. Exatamente, ele não paga para ser sócio. Ele não paga. Mas ele vai se ambientando com exatamente o processo, né? isso. E o que a gente pretende com isso? A gente pretende a renovação.
trazer gente nova para poder oxigenar a associação. Agora mesmo nós estamos trabalhando e enviando para Brasília, para o Congresso, 11 profissionais. Profissionais que eu digo, 11 associados do JPS. Tem gente que nem engenheiro é. Entendi. E está indo. E eles têm uma vontade, é um negócio de louco. Quando nós colocamos na mídia, foi gozado. Nós colocamos na mídia, através do YouTube, fomos lançando, né? Mídia digital só. Quando nós fizemos o lançamento esse programa, é um programa nacional, é um projeto nacional. É um projeto nacional. E quando nós começamos, a gente ano passado vinha falando, tem que mexer com o JPS, vamos mexer, esse negócio morreu, vamos lá. E aí chamei 2 meninas lá, botei, e elas começaram a trabalhar nisso. E nós começamos do zero de novo. Abandonamos tudo que tinha, vamos lá. Tem 162 filiados já. Que legal. Dos quais 15 se associaram. Porque nós dissemos, quem for associado, a ABS vai ajudar para ir para o Congresso. Então tem 15 associados. E nós dissemos também, só associado que a ABS vai ajudar. Claro, faz tem parte. Jeito, faz parte. Mas não é... passa por o uma recurso situação... é próprio, né? Pois é, passa por uma situação legal, porque a ABS RJ está desenvolvendo e já tomou a dianteira do JPS, de São Paulo. O cara de São Paulo já ligou para cá, querendo saber o que a gente está fazendo, porque a gente noticia internamente. Mas apareceu gente lá de Cabrobó, eu não sei nem onde é isso. Apareceu gente de outros estados se inscrevendo. Aí a gente viu que era, a gente pode mandar as informações para você, mas você tem que procurar a ABS local aí passamos os dados para a ABS local, contactar com ele, procurar trazer a pessoa. São pessoas interessadas que querem curtir. Então, curtir o saneamento, aprender, viver, saber como é, às vezes tem interesse e não conhece nada. Então, e a gente já começa a tratar do futuro, a gente precisa do e a gente tem linhas de desenvolvimento que a gente está criando, já até começamos, a gente chama de trilhas, né? Já até começamos, o pessoal está fazendo encontros, já tivemos lives sobre determinados assuntos, até eu chamei o Miguel para fazer uma live dessas, o Miguel, presidente do CREA, sim. E aí ele já falou sobre abastecimento. Que foi ex-presidente da ABS. Que foi ex-presidente da ABS. Já Miguel Fernandes, né? Ele já falou sobre abastecimento de água, saneamento na live, trabalhou principalmente aí com a regulamentação da profissão, então entrou com isso e a turma gostou muito, então a gente está trabalhando isso. Agora vamos ter a visita a Lameirão em Guandu, então a gente está trazendo isso como uma forma, eu acho esse projeto fantástico, porque você tem como trazer essa garotada nova. Sangue novo, né? Pro saneamento, né? A gente precisa. Acho que o papel da ABS, o papel das concessionárias, o papel das construtoras, ele se assemelha mesmo que cada um ande por uma linha diferente. Mas, no final das contas, é a melhoria do saneamento, é atingir as metas de 2033. Convenhamos, né? Exatamente. O desafio é grande. Renato, a gente já passou por uma série de assuntos aqui, falando do saneamento. A gente já tratou do papel relevante que as concessionárias terão, que as construtoras, eu acho que os órgãos fomentadores de conhecimento, seja a ABS, seja todas os formadores de opinião, as agências reguladoras, mas tem um outro que também tem um papel importante, que é a conscientização da população, né? Ela tem um papel fundamental, porque em alguns casos, aí um erro que eu sempre mencionava, que a SEDAI cometia, e às vezes a concessionária atuais também não fazem, que é fazer a população entender o custo e a dificuldade que é tratar uma água, distribuir essa água, somente no Rio de Janeiro, com todos os problemas de geografia que a gente tem aqui, e tratar esse esgoto gerado por essa água também. Não sei se você tem alguma compreensão de que forma que a gente poderia fazer essa conscientização de maneira mais ampla para a população. Eu acho que começa pela inclusão na grade escolar, né? Começa você inserindo nas crianças esse conhecimento, essa informação. Essa consciência ambiental. Para que a conscientização aconteça aos poucos. Verdade. Porque não é uma coisa que você dá numa sala de aula, passa um dever e acabou. Não é isso. Dever de casa. O problema do saneamento,
Você tem que realmente... eu acho que começa na grade escolar das crianças, por quê? Porque a criança chega em casa, ela fala para o pai, fala para a mãe. Pai, ó... Ela chama atenção até. A torneira está aberta, pai. Não. Entendeu? Ela fala e diz o que aprendeu. E se você permite determinadas visitas, algumas coisas práticas, aquilo fica na cabeça. A criança aprende a desenvolver. Eu acho que, infelizmente, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo, né, os mais velhos foram aprendendo com os erros, com as pauladas, com as coisas que aconteceram. E aí foram entender um pouquinho de saneamento, entender do que deve ser feito. O saneamento não é só água e esgoto. Saneamento passa por drenagem, passa por resíduos sólidos, coleta de lixo, tudo aquilo. E a gente é cansado de ver. O cara vai e bota o lixo no meio da rua, na calçada dele lá, joga o saco no chão e deixa lá. Se passar e carregar o lixo, ótimo. Se não passar, a chuva passar primeiro, vai embora. Ele acha que aquilo não pertence mais para ele. Mas por que bota naquela cestinha lá em cima? Que é para o cachorro não furar. Deixa no chão, o cachorro vai e pega tudo. Espalha lixo para tudo quanto é lado. A primeira chuvarada que dá. E como se não bastasse, o próprio homem joga carroça, joga carcaça de carro, joga geladeira, joga fogão, joga colchão, joga tudo nos valões. Naquela época que a gente estava trabalhando no emissário submarino de Icaraí, a gente fazia o lançamento do emissário, eu testemunhei colchão boiando dentro da Baía de Guanabara. Pois é, o colchão não chegou lá sozinho. É um negócio de louco. Então, você só consegue isso se você conscientizar, como você falou, conscientizar a população. Então, eu acho que começa por aí. E a partir daí, você tem outras ações. A ABS procura fazer isso, trazendo, por exemplo, para esses eventos que a gente cria, que a gente faz, trazendo a participação das comunidades. No assunto no tema do primeiro Sanear Rio, que foi... A captação de tempo seco, né? No segundo, captação de tempo seco, mas no segundo que foi sobre comunidades, na composição das mesas, a maior parte era sempre de pessoas ligadas às comunidades. Mas como é que você associação... como é que você vai fazer um evento tratando do assunto comunidade, saneamento nas comunidades? Como é que você vai fazer botando um cara da Fundação Getúlio Vargas, botando um cara da faculdade, botando um cara da SEDAI, botando um cara da Columbe? Não, tem que ser quem sofre. Não, e um cara da comunidade não tem que estar lá? Então, se a gente botava 3 técnicos, tinham 3 participantes das comunidades. Então, com isso, a gente conseguiu realmente movimentar. E as pessoas, os profissionais diziam, né? Os conhecedores dos assuntos, os teóricos, diziam pra gente depois, porra, o cara falou um negócio que eu nunca pensei que pudesse acontecer. O cara da comunidade que falou. Então, isso é muito bom quando a gente vê acontecer. Mas é preciso que você tenha realmente todo um trabalho necessário, e aí eu acho que passa inicialmente por aí, mas é preciso que os governos, né, governos municipais, governos estaduais, que cuidam da legislação, da ocupação do solo, precisam atuar diretamente nisso. Hoje estava saindo uma matéria no jornal aí dizendo que o Rio de Janeiro tem um número 500 mil imóveis em situação de risco. É que adianta falar que tem 500 mil imóveis em situação de risco? Vai fazer o quê para trazer isso para um determinado ponto? Então tem que ter todo um programa, um planejamento. Essas ações precisam acontecer. No caso de rios, por exemplo, você tem valões, você tem rios municipais, estaduais, federais. A margem toda ocupada. A margem toda ocupada e cada vez vai plantando mais. E aí você não consegue nem acessar. Mas você precisa, quando você faz um plano de drenagem, o que adianta um município sair limpando os canais? Quando bate ali no canal estadual, ali na frente, bate no Sarapuí. Vamos ficar em Caxias, onde nós estamos. Caxias, você pega aqui o valão do Caboclo, pega o valão não sei de onde, ele limpa o valão. Primeira chuvarada que der, a água no valão está ali. Aí ela sacode assim um pouquinho, vai bater no rio Miriti ali na frente, que não é municipal. O município não vai fazer dragagem, não vai fazer drenagem lá. Então, o rio está assoreado. A água não passa. Ela volta para cá. Você não adianta fazer todo um plano de drenagem aqui e deixar aquilo lá. Quer dizer, as ações dos governos têm que ser conjuntas. Você tem que ter projetos que tenham uns níveis diferenciados. Vai fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, tem que fazer lá. Aquilo lá é do estado, aquilo é do município. Vamos todo mundo trabalhar.
Tem que haver vontade política para isso. E aí é todo um processo. Mas convenhamos que o lixo que chega nesse rio também, ele veio, normalmente é a população que jogou ele lá. Sim. Essa conscientização que a gente estava destacando é importante. Porque, e o que você faz para isso? Vai lá e colhe. Né? Vai lá e colhe. Aí você chega numa comunidade vertical, lá em cima, vamos dar um exemplo, lá no Pavãozinho. Vamos nem ficar, vamos pegar uma mais conhecida, Pavãozinho, lá em cima. Hoje eu nem sei como está, mas era assim. Você não tinha como fazer o caminhão ir lá em cima buscar. Então criou-se uma coleta alternativa que o cara puxava a jeriquinha, ia lá em cima, pegava, era complicado, aí fez os canais, começou a botar lixo, aquilo descia direto, lá para baixo. a velocidade danada lá embaixo. Exatamente, então tem todo um processo que você precisa trabalhar, né? Tem soluções e soluções, mas é preciso educar. Quando você faz essas alternativas, essas soluções alternativas, você tem que ir na comunidade, discutir com a comunidade, explicar o porquê, explicar o para quê, para poder, então, implantar o sistema. Senão o cara não quer nem saber, o cara pega o colchão, bota ali e joga lá para baixo, dane-se. Então, quando passa, né? Às vezes entala aí. Bom, então eu acho que mais ou menos a minha visão é mais ou menos essa. De que você precisa ter algumas etapas e isso tem que ser uma ação a longo prazo. Então, isso passa, talvez seja mais difícil, passa por governos e governos, porque tem muita ação aí que é governamental. Sim. Então, eu acho que a conscientização da população, ela passa por esses processos. E você não tem hora melhor do que a hora da dificuldade, para chegar lá e explicar. E aí as pessoas se furtam a isso, porque na hora da dificuldade a população está revoltada. Está sofrendo o problema. Então, a gente está com risco de chuva agora no próximo final de semana e a gente não sabe bem de que forma que a infraestrutura nossa vai receber essa chuva que está prevista para o final de semana. Né? Todo ano tem enchente. Ela não caiu em março, as águas de março não vieram, mas vão cair em abril. Nos primórdios não tinha enchente. Por que não tinha enchente nos primórdios? Porque não tinha ocupação nas beiras do rio. Era tudo descampado, né? Aí dava chuvarada, a água subia e ficava por ali. Escoava, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo. Né? Mas não deu solução para a Praça da Bandeira? Verdade. Deu. Então, a engenharia permite soluções. Sim. Mas também a engenharia tem que ser adotada e ajudar nesses locais que estão dessa maneira. Né? Porque você chega hoje na beira de um rio desse e não consegue nem entrar. Tem regiões que estão tomadas de uma maneira você não consegue nem entrar. E por que o cara continua lá? E a gente que é da Baixada sabe disso, né? A gente enxerga isso. Então você precisa de todo um conjunto de ações. Essas ações, elas são intermandatos, né? Intermandatos é um termo meio esquisito, mas mandato renovando a cada mandato, tem que ter continuidade. É uma diretriz, né? É um plano diretor que todo mundo siga. Passa pelo plano diretor, transforma em projeto, mas tem que ter continuidade. E governo não tem continuidade. Quando o governante para, ele deveria ser processado e justificar o porquê parou. Claro. Entendeu? Porque dá um prejuízo danado quando para uma obra, alguma coisa desse tipo. E se tem continuidade, menos pior. Mas muitas vezes não tem continuidade. Tem hora que está parado um bocado de tempo. É verdade. Então, você tem que ter continuidade. E os governantes têm que ser obrigados a dar continuidade. Esse negócio do cara entrar e achar que o planejamento não está certo, tem que mudar o planejamento, porra, não pode. Claro. Então, eu acho que é muito difícil essa conscientização, mas é possível. É possível. Vamos chegar lá. Aos vamos poucos, chegar lá. Devagarinho, como você mesmo tratou nessa discorrer do podcast, a gente evoluiu, né? Sim. Isso é o mais importante, que a gente chega à conclusão no final, é que a gente evoluiu muito no processo, com contribuição sua, com mais tempo, acho que de uma forma também contribuição de todos os técnicos que trabalharam em todos esses programas que a gente tratou. Acho que é por aí, a gente está falando do PDBG, a gente mencionou aqui, mas tiveram Nova Baixada, tiveram Baixada Viva, e muitos programas. O próprio Rio Cidade foi um programa interessante para o município do Rio e que impactou demais, né? Renato, se a gente for falar de saneamento aqui e resolver todos os problemas, esse podcast tem que ter 10 horas e não vamos tratar todos os assuntos. Eu queria muito te agradecer a tua presença, mas demais. A sua troca de experiência aqui ela é muito boa, contribui demais para o saneamento do Rio ao longo de todo esse tempo, mas muito mais para a gente desenvolver a nossa área.
E queria agradecer também o pessoal que está acompanhando o podcast desde o momento e criar a expectativa de que outros assuntos relevantes serão tratados aqui em outros podcasts. Tá bom? Renato, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos.